Olá, meu nome é Raul Adler e essa é a continuação do minicurso do projeto Comunicarte. Neste módulo será abordado o uso de animações como uma boa maneira de melhorar a experiência do usuário ao utilizar uma determinada interface, e serão apresentadas dicas para a criação de animações eficazes. Primeiramente, transmitirei a você sobre animações e interfaces e seus benefícios. Começando com a importância das animações são um recurso de extrema relevância para a comunicação, tanto quanto imagens estáticas, sendo versáteis e capazes de transmitir conceitos e informações de forma eficaz, facilitando o entendimento do usuário e melhorando sua experiência. Através das animações, é possível transmitir informações de maneira rápida e eficaz, pois podem permitir um feedback visual instantâneo. Quando se realiza uma ação na interface, uma animação sutil mostra que a ação foi concluída com sucesso, reduzindo a incerteza e a ansiedade, como um sinal que confirma que suas ações estão sendo reconhecidas. Também é possível orientar o usuário por interface através das animações, facilitando o aprendizado no uso do site e, portanto, diminuindo possíveis desistências de usuários com a dificuldade em navegar pela interface. Com animações intuitivas, o usuário aprende a utilizar o site ou aplicativo mais rapidamente, tornando a experiência mais envolvente. Ao criar animações para a interface alinhadas com a identidade visual da marca, aumenta-se o reconhecimento da marca e a fidelidade do usuário, pois, como visto no módulo anterior, pessoas reconhecem e compreendem imagens com muito mais facilidade. As animações também tornam a interface mais interativa. Elementos clicáveis ou de destaque ganham vida com movimentos, aumentando o seu engajamento e tornando a experiência geral mais atraente. A usabilidade também é aprimorada com a animação. Animações sutis mostram que algo está acontecendo em segundo plano, enquanto as mais diretas fornecem feedback imediato, tornando a interface clara e intuitiva. Assim como imagens, as animações devem ser utilizadas com moderação e com um propósito claro, que esteja em consenso com o conteúdo da interface, e não apenas como decoração. Caso contrário, pode acabar causando um efeito oposto ao desejado e acabar com uma interface confusa e difícil de usar. E agora seguiremos para a etapa final do módulo 3 sobre o uso de animações. Nesta aula vamos falar sobre dicas e boas práticas para a criação de animações. As animações em uma interface do usuário podem adicionar um toque atraente e interativo ao design, mas se mal executadas podem ser uma distração desnecessária. Para ajudá-lo a criar animações eficazes em sua interface de usuário, aqui estão algumas dicas a serem consideradas. Mantenha a simplicidade. As animações devem ser simples e não causar distração do objetivo principal do usuário. Ajuste a duração. A duração da animação deve ser ajustada para coincidir com a velocidade de interação do usuário. Use uma abordagem consistente. A consistência ajuda o usuário a aprender e lembrar do que deve acontecer durante as animações. Não exagere. Animar tudo na tela pode ser confuso e aumentar o tempo de carregamento. Torne-o responsivo. As animações devem se adaptar à interação do usuário e não causar atrasos ou falhas no sistema. Agora vamos a alguns exemplos de animações e dicas para ajudá-lo a implementar as animações de sua interface a fim de torná-la mais agradável. Feedback visual. O feedback ocorre quando o sistema reconhece que recebeu a ação de alguém e demonstra se o resultado da interação foi bem sucedido ou não. Esse tipo de animação deve ser projetado de forma sutil para se obter uma interface com design bom e intuitivo. Suavização de mudança de estado. Outra maneira de acrescentar animações em design é em momentos de transição. Muitas transições na web costumam utilizar cortes rígidos que podem dificultar sua execução. Mudanças abruptas em uma interface são difíceis de processar. Então, para ajudar a entender o que está acontecendo quando o estado da tela muda, esses momentos devem ser suavizados. Dessa forma, o usuário segue o movimento e entende como os dois estados da interface estão relacionados. Visibilidade de status do sistema. A visibilidade é um dos princípios mais importantes do design da interface do usuário. Para o usuário, é muito importante conhecer e entender o seu contexto atual no sistema em qualquer momento. Os processos de carregamento são ótimas oportunidades para animação funcional, pois entretêm o usuário enquanto o mesmo aguarda que o processo termine. Além disso, nos casos de falha, até uma notificação não agradável como uma falha no download de dados pode ser entregue de forma agradável. Animação explicativa. Nem sempre o usuário entende um fluxo de animações com facilidade. As animações podem fornecer uma explicação mais simplificada e clara ao interagir com certos elementos da interface. Aqui temos um exemplo de um website que utiliza as boas práticas de animação de forma correta e eficiente. E com isso finalizamos o módulo 3. O tema do próximo módulo será formatação e tipografia. Essas são as referências utilizadas na produção da aula, e aqui estão os créditos mostrando todo o pessoal que auxiliou na criação do nosso vídeo. Agradeço por assistir.